Hoje vamos falar de equações de retas e planos. Então, tá aqui. Na verdade, o nosso texto começa falando da equação no plano rapidamente e depois fala da equação no espaço, que é o objetivo de fato da sessão. A gente lembra certamente que no plano tudo começa para você estabelecer uma reta, você precisa de um ponto e de um ângulo, né? E aí a gente estabelece algo assim, a gente diz que a, a tangente, deixa eu colocar uma linha mais fina, a tangente do ângulo θ, que é o ângulo que a reta faz com o eixo x, e se você, bem, ela vai ser, se você pega um ponto genérico qualquer, digamos esse ponto aqui, né? Esse ponto genérico aqui, aí você pega a coordenada x desse ponto e você pega a coordenada y dele, né? É assim que a gente faz no plano, né? Você pega a coordenada x, a coordenada y, aí você tem que, aqui aparece um triângulo retângulo, né? Aqui aparece um triângulo retângulo, aqui é retângulo, e aí se aqui é a coordenada x do ponto P e aqui é a coordenada y do ponto P, aqui é o eixo y, deixa eu colocar esse x maiúsculo aqui para não ficar igual ao x da coordenada. Então você tem que a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser essa medida que é o y do ponto. Na verdade, bem, do jeito que está colocado aqui, essa medida daqui não é x, né? Como é que eu faço então? Tangente do θ, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Eu teria que ter a reta passando aqui, mas eu não quero ela aqui, então eu teria que ter dois pontos, né? Mas com o ângulo eu também posso pensar, já sei o que faço. Eu desloco alguma coisa aqui. Posso deslocar o y para cá. Bem, na verdade não é bem assim, né? Vai ser esse ponto aqui em que o y é zero, vai ser x menos esse ponto em que o y é zero. Bem, eu acho que sempre é mais fácil olhar quando tem dois pontos, né? Então vamos olhar quando tem dois pontos mesmo. Bem, vamos pensar assim então. Começando a brincadeira. Você tem dois pontos, automaticamente você determina uma reta. Vamos colocar uma reta qualquer. Vamos colocar uma cor em preto para a reta ficar diferente. Opa, vou preferir colocar assim, né? Pronto, você tem uma reta qualquer, aí você tem dois pontos para determinar essa reta, aí você tem aqui um ponto P que você deixa livre e aqui você tem um ponto P0 que você fixa. Aí agora sim, agora faz sentido falar mais facilmente, né? Porque aqui você fala, você transfere para aqui, deixa eu colocar só um pouquinho para cima, eu quero que fique aqui em cima desse ponto. Então, você transfere para o ponto, aí esse ângulo que aqui está sendo visto, θ, agora sim, faz sentido, ele vem para aqui, né? Ele vem para aqui, é o mesmo ângulo, θ. E aí você tem agora, com algum sentido, a coordenada x de um ponto genérico e a coordenada y desse mesmo ponto genérico. E aqui você tem um triângulo retângulo. E aí faz sentido você falar do x, você falar do x do P aqui, x do P0, vou chamar de x de P0. E aqui você tem o y do P0, enquanto que aqui você tem simplesmente um y. E aí faz sentido falar na tangente do θ, que é igual a x, cateto oposto primeiro. Então, y
menos, né, esse cateto aqui é oposto, ele mede y menos y do P0, dividido por, deixa eu colocar esse dividido com a linha reta assim, dividido por x menos o x do P0, que é esse cateto daqui, né? X menos o x do P0. Pronto, agora faz sentido. Aí a gente chama a tangente do θ de coeficiente angular, e aí você tem aquela famosa equaçãozinha da reta. Era assim que a gente estabelece quando a gente está em um plano. Então veja que para você determinar uma reta, você precisa do ângulo que ela forma com o eixo x, e você precisa de um ponto fixo. E aí você determina todos os outros pontos variantes, que é esse ponto P. O ponto P é variante, mas você, para poder determinar, precisou de um ponto fixo, P0, e precisou do ângulo θ. Então você precisa de direção e precisa de um ponto fixo. É assim que você determina a equação de uma reta quando você está pensando num plano. Todo mundo conhece isso bem, não é isso? Então, como eu disse a vocês, uma parte aí do cálculo 3, ela meio que revisa a geometria analítica. Porque qual é a ideia agora? A ideia agora é a gente avançar pensando no espaço e não mais no plano. Então, quando a gente está pensando no espaço, qual é a situação? Bem, você tem um eixo Z, você tem um eixo Y e você tem um eixo X. Aí você quer determinar uma reta. Então, para você determinar uma reta, você precisa de um ponto fixo dessa reta e você precisa de uma direção. Qual é a direção que ela segue? Então, seja lá qual for a direção. Seja lá qual for a direção que essa reta siga. Digamos que essa reta segue, ela está aqui nesse ponto e ela segue, digamos, nessa direção. Então, uma direção ela pode ser indicada por um vetor. Então, esta tal reta que passa nesse ponto e tem esta direção, como é que a gente estabelece uma equação para esta tal reta, né? Essa reta é indicada aí por este vetor. É isso que essa parte aí da seção está querendo falar para você. Bem, a ideia é a seguinte: você olha para este ponto fixo, que é o P0, o nosso P0 aqui, e olha para esse vetor. Deixa eu ver qual a linguagem que ele usa aqui. Ele usa P0 mesmo, como eu usei, usa P, usa esse daqui como R0 e esse daqui como R. Tá. Então, aqui, esse ponto P0, ele quer olhar como um vetor, então ele olha o ponto P0 como um vetor aqui. E aí esse ponto P, que é um ponto variante, né, o ponto que vai valer tudo, ele vai valer todos os pontos da reta, né? Ele depende desse ponto P0 e depende desse vetor aqui de direção. Então, quem de fato ele é? Ele é visto então como um outro vetor. Um vetor que vai estar aqui nessa origem e que vai estar terminando aqui na extremidade, que é o tal do ponto P. Então, este vetor, como é que eu obtenho ele? Eu obtenho ele pela soma, né? Eu tenho que este ponto P, ele nada mais é do que a soma do P0 mais esse vetor aqui, né? Mais esse vetor que é o vetor diretor, o vetor de direção da reta. Deixa eu ver qual a linguagem que ele usou aqui. R0, ele chama de R0, esse daqui é o nosso R0. Ele chama esse daqui de R e esse daqui ele chamou de A. Esse vetor A, a gente pode tomar um representante dele aqui na origem também, né? Que seria um vetor paralelo a ele, com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Você pode pegar o representante dele aqui na origem. Também é o vetor A. Também é o vetor A. E para você pegar esse representante aqui na origem, basta você pegar o A como sendo o vetor P menos o vetor P0, né?
Se você faz P menos P0, você tem esse vetor A aqui. Porque, na verdade, o que é o P? Se você pensar na regra do triângulo, como diz ele, sair daqui até aqui é a mesma coisa que sair daqui até aqui e depois daqui até aqui. Ou seja, P, na verdade, ele é P0 mais A. P é P0 mais A. Então, A é P menos P0, certo? Que é esse vetor que fica aqui. Ok, é essa a ideia, então, para a equação da reta. O P é o XYZ, o P0 são coordenadas fixas. E esse vetor A também são coordenadas fixas, porque é preciso ser dado a direção e é preciso ser dado um ponto da reta para que eu tenha a equação da reta. E a ideia da equação da reta é exatamente essa aqui, tá? É isso aqui que te dá a ideia de equação da reta. O restante que ele vai falar aqui é só formalização disso tudo que a gente acabou de dizer, né? Aqui o R é o nosso P, né? O R é o nosso P. O R0 é esse daqui, é o nosso P0, mais T vezes V. Por que T vezes V? Porque ele quer variar esse P, né? Se você sai multiplicando T vezes esse vetor que ele chamou de V, que na verdade é o mesmo vetor A, só que aqui na origem, vamos chamar de V também, né? Para ficar igualzinho ali, para a gente entender por que T vezes V, né? Se eu chamo isso daqui de V, o que acontece? Quando eu somo o V com o R0 aqui, ou seja, quando eu somo o P0 com o meu A aqui, estou chamando de V, vou chamar de V aqui, de V. Então, quando eu somo o P0 mais o V, aí dá o paralelogramo aqui, ó. Percebam que aqui dá o paralelogramo. Ou seja, quando você une essas duas partes aqui, você tem um paralelogramo aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Deixa eu pontilhar isso aqui. Tá? Dá um paralelogramo. E aí, se você variar o tamanho do V, por exemplo, se você pegar um V ainda maior, se você aumentar o tamanho do V, se você aumentar o tamanho desse V, pegar um V ainda maior, você obtém um T vezes V. E aí você novamente pode fechar um paralelogramo. Basta você aqui pegar um paralelo a esse R0 aqui nessa extremidade. Aí quando você pega um R0 nessa extremidade, você tem também um paralelogramo. Dessa vez o paralelogramo é esse aqui, ó. Esse que vai daqui até aqui, esse sendo paralelo a esse, e esse aqui sendo paralelo a esse. Então, este ponto aqui já não é mais o ponto P que a gente falou logo no início, mas ele vai ser a soma do R0 mais T vezes V, né? Pode se chamar de P2 ou o nome que você quiser. Vamos chamar de P1. Pronto. O P1 aqui, ele já vai ser R0 mais T vezes V. Então, você pode variar à vontade. Você variando o T, você varia os pontos da reta. Então, é isso que ele formaliza aqui. R, ou seja, qualquer ponto P da reta, ele vai ser o ponto fixo R0 mais T vezes o vetor diretor, TV. Ok? E assim você determina a equação da reta no espaço. Pois bem, se o vetor V, que fornece a direção da reta L, é escrito sob a forma de componentes, ou seja, se o vetor V for escrito com suas coordenadas A, B e C, temos que TV é T vezes A, T vezes B, T vezes C. Podemos também escrever R como sendo x, y, z, né? Porque R é um ponto qualquer da reta. Então, coloca na forma de incógnitas, x, y e z. E podemos chamar o R0 de x0, y0, z0, de modo que essa equação 1, ela se escreve assim. Esse daqui é o nosso R, x, y, z. R0 é x0, y0 mais z0. E T vezes V é T vezes A, T vezes B, T vezes C. Aí quando você soma R0 mais T vezes V, você tem essa soma aqui. E se você quiser separar uma por uma, você pode dizer que o x é igual ao x0 mais A vezes T.
né? Ou t vezes a, tanto faz. E o y é igual ao y0 mais t vezes b, enquanto que o z é igual ao z0 mais t vezes c, ou c vezes t, tanto faz. Onde t é um parâmetro real, né? Um número real, e essas equações são chamadas equações paramétricas da reta L, que passa pelo ponto P0, com coordenadas x0, y0, z0, e é paralela ao vetor v, que é o vetor direção da reta, de coordenadas a, b e c. Cada valor do parâmetro t fornece um ponto x, y, z em L. Então, quando você varia t, você vai variando os pontos da reta. Existe um ponto que vai estar associado para t igual a zero. Então, digamos que esse é o ponto t igual a zero. Se você pega o t maior do que o zero, vai numa certa direção, ou melhor, num certo sentido. E se você pega o t menor do que o zero, vai no outro sentido. Considerando que t igual a zero vai ser esse ponto fixo R0 que ele chamou aqui. Então, para maiores vai em um sentido, para menores vai em outro sentido. Certo? Isso pode ser visto como uma parametrização, como se você tivesse aqui com uma função onde você tem o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais. Aqui você vai variando os t's, e aí essa nossa parametrização, para cada t que você pega, ela vai gerando esta reta no R3. Você pode ver isso como uma função f, que vai de R em R3. Também é uma maneira boa de se ver. Vai de R em R3. Ok? São maneiras de se ver essa forma de parametrizar a reta. Bem, vamos para o primeiro exemplo. A teoria está clara para vocês, gente? O Victor Ferreira levantou a mão. Professor, olhando aquela imagenzinha a figura, né? A figura aí do livro. Você observa o seguinte, que tipo, você tem t igual a zero, você tem um ponto, e t igual a 1, você tem um ponto. Então, para cada ponto eu vou ter um parâmetro. Não, o t é o mesmo, né? O t é uma variável, né? O t é uma variável. Para cada t que você pegar, você tem um ponto. Sim. Tá certo? É como se você fizesse uma cópia da reta R no espaço. Uhum. Você vai variando o t aqui, ela vai variando lá. Como tem que começar em algum lugar, então a gente diz que o t igual a zero é o começo das coisas, né? Você faz t igual a zero, você encontra um ponto lá da reta. E aí é claro que se você pegar t maior do que zero, tem que ocupar um sentido da reta. E quando você pega o t menor do que zero, vai ocupar o outro sentido da reta. O t igual a zero vai fixar um ponto. Que ponto é esse? Depende, de cada reta vai ter o seu ponto para t igual a zero. Inclusive, a parametrização não é única. Você pode mudar a parametrização, a equação pode variar, entendeu? Porque vai variar dependendo do ponto que você pega inicial, e vai variar também dependendo do vetor diretor que você pega, porque não só existe um vetor na mesma direção, né? Você tem infinitos vetores. E se você pega um vetor numa certa direção e num certo sentido, todos os múltiplos dele estão na mesma direção. Então, um vetor que é diretor da reta, ele não é único, ele tem infinitos pontos que podem ser colocados. Inclusive, isso é comentado mais à frente nesse texto do Stewart. Então, o professor, então, quer dizer que, tipo assim, se eu tiver um parâmetro diferente para uma coordenada, isso significa que é incompatível, não existe alguma coisa assim? Não, o que pode acontecer é a velocidade de percorrer a reta ser diferente, né? Você pode, de repente, ter um parâmetro que com pouco movimento aqui anda rápido aqui. E outro com muito movimento aqui anda devagar aqui, entendeu? Pode haver variação de velocidade ao percorrer a reta. Então, essa coisa do vetor diretor mudar de tamanho ou mudar de direção ou mudar de sentido vai fazer com que você percorra primeiro para lá ou primeiro para cá. No sentido positivo do t, você pode estar andando para cá. No sentido negativo, você pode estar indo para lá, não se sabe, né? Então, pode variar tanto no sentido como pode variar na velocidade. Tá certo?
Bem, Uhum. vamos adentrar um pouco mais na explicação do Stewart, que isso vai ficando cada vez mais claro. Bem, exemplo 1, né? Determina as equações vetorial e paramétrica de uma reta que passa nesse ponto e é paralela ao vetor i mais 4j menos 2k, ou seja, o vetor 1, 4 e menos 2. Bem, aí ele diz aqui o R0, que é o ponto inicial, né? Fixado, ele é igual a 513, que pode ser escrito como 5i mais j mais 3k. E o vetor diretor, ele é i mais 4j menos 2k, que foi dado. Portanto, a equação 1 do vetor, ela me diz que, a equação 1 é essa aqui, ela me diz que um ponto genérico R é igual a R0 mais TV. Inclusive, isso daqui é exatamente o que a gente vê na física, né? Do mesmo jeitinho lá, S é igual a S0 mais T vezes V. Bem, vamos lá. R0, portanto, a equação 1 se escreve assim. O vetor R, posição, que seria o nosso x, y, z, ele é o nosso ponto, R é 5i mais j mais 3k, né, que é o 513, que a gente escreveu assim, mais t vezes o vetor diretor, que é o i mais 4j menos 2k. Então faz as continhas, você tem, multiplicando o i, você vai ter 5i e vai ter t vezes i aqui. Então 5 mais t, i, você tem j e tem t vezes 4j aqui. Então o j vai estar multiplicando 1 e depois 4t, e aqui 3k e menos 2t. Então 3 menos 2tk. Aí você tem que R. Professor, Oi? professor, licença. Tem como ampliar mais um pouco? Tem. Dar um zoom? Ficou grandão. Melhorou? Agora sim. Obrigada. Nada. Então, aí você encontra R dessa forma. Isso daqui é o vetor posição, né? O nosso x, y, z. Então, se isso daqui é o nosso x, y, z, aí daqui a gente tira que x é a primeira coordenada, ou seja, 5 mais t, y é a segunda coordenada, ou seja, 1 mais 4t, e z é a terceira coordenada, que é 3 menos 2t. Então, ele tinha pedido para a gente determinar equação vetorial e paramétrica. Então, a equação vetorial é essa aqui, e essa daqui é a equação paramétrica. Equações paramétricas, né? Porque tem uma para cada coordenada. Aí, letra B, determine outros dois pontos na reta. Bem, se você varia o t, você tem tantos pontos quantos você quiser. Então aqui ele escolheu t igual a 1, porque quis, podia ser qualquer t, mas ele escolheu 1. Aí você tem x igual a 6, você tem y igual a 5 e você tem z igual a 1. Então assim você vê que o ponto 6, 5, 1 pertence à reta. Depois ele pegou t igual a menos 1, aí aqui dá 4, aqui dá menos 3 e aqui dá 5, né? Porque menos 2 com vezes menos 1 aqui vai dar mais 2 com 3, 5. Então você tem o ponto 4, menos 3 e 5. São dois pontos distintos da reta. E ele faz aqui as observações interessantes. A equação vetorial e as equações paramétricas de uma reta não são únicas. Foi o que eu comentei agora há pouco. Se trocarmos os pontos ou parâmetros ou escolhermos um vetor paralelo diferente, a equação muda. Por exemplo, se em vez do vetor 513, que a gente pegou aqui no início, eu tivesse pego esse ponto aqui como sendo o ponto original, né? Escolhêssemos nesse exemplo 1, as equações paramétricas da reta seriam essas daqui: x igual a 6 mais t, y igual a 5 mais 4t e z igual a 1 menos 2t. Então, se ao invés desse enunciado, se tivesse, ao invés de 513, tivesse 651, nossas contas nos levariam a essas equações paramétricas aqui.
Ou se nós trocássemos o ponto 513, né? Se nós trocássemos o ponto 513, se nós mantivéssemos o ponto 513, mas escolhêssemos o vetor paralelo 2, 8, menos 4, ou seja, eu mantenho o 513, mas ao invés de usar 1, 4 e menos 2, ele multiplicou por 2. Aí ficou 2, 8 e menos 4. Então, quando eu fosse fazer as contas, eu, ao invés de encontrar estas equações, eu encontraria essas aqui, né? Então, se você varia o vetor ou se você varia o ponto, você encontra uma equação de reta diferente. Inclusive, isso me leva a uma certa tranquilidade, por exemplo, numa avaliação. Se eu pedir para você encontrar a equação de uma reta, as pessoas podem encontrar equações de retas diferentes, né? Nem todo mundo tem que me mandar as equações iguais, tá? Tem que fazer as contas e encontrar a sua própria equação. Bem, outra maneira de descrever uma reta L é eliminar o parâmetro t das equações do tipo 2, né? Ou seja, você está aqui com as equações paramétricas. Você pode isolar o t em todas elas, né? Então você pode chegar aqui e calcular o t. Deixa eu ver onde faço isso. Vou fazer aqui do lado. Você pode chegar ali e isolar o t. Você tem... Deixa eu colocar uma linha aqui. Você tem, na primeira, você tem que o t é igual a x menos x0 dividido por a. Aí na segunda, você tem que o t é igual a y menos y0 dividido por b. E na terceira, você tem que o t é igual a z menos z0 dividido por c. Mas tudo isso é t, então você pode dizer que todos eles são iguais. Aí foi o que ele fez aqui, né? Ele colocou tudo igual, x menos x0 sobre a, y menos y0 sobre b e z menos z0 sobre c, porque todos eles são iguais a t. Então tudo isso é igual. Então isso daqui também representa a mesma reta, né? Ou seja, essa é uma outra maneira de representar a reta L, eliminando aqui o parâmetro t. Essas equações são chamadas equações simétricas de L. Então, se no exercício pedirem as equações simétricas, é isso aqui. Então, geralmente você encontra primeiro a vetorial, depois encontra as paramétricas e depois encontra as simétricas. A sequência natural é essa, né? Bem, isso indica que L pertence a... E no caso em que acontece de um desses coeficientes aqui C0, você substitui a parte que o denominador seria zero por simplesmente isso daqui igual a zero, né? Então você teria x igual a x0. Se fosse o b que fosse zero, você teria y igual a y0. Se fosse o c que fosse zero, você teria z igual a z0. E o que isso significa? Bem, quando o a é zero, isso significa que a reta L pertence ao plano x igual a x0. Tá? Aí por isso que você fixa aqui o x igual a x0. Se o b é igual a zero, significa que a reta L pertence ao plano y igual a y0. E se o c que é igual a zero, significa que a reta pertence ao plano z igual a z0, tá certo? Então, é essa a conclusão que você tem se em algum momento você encontrar um desses coeficientes sendo nulo. Tá bom? Bem, exemplo 2. Determina as equações paramétricas e simétricas da reta que passa pelos pontos A e B. E na letra B, qual a interseção dessa reta com o plano XY? Então, veja bem. Primeiro, ele quer que você encontre paramétricas e simétricas da reta que passa por esses dois pontos. Então, não nos foi dado de forma explícita qual é o vetor paralelo à reta, ou seja, não foi dado o vetor diretor da reta. Mas observe que o vetor com representação AB é paralelo à reta. É paralelo à reta. E, bem, aí ele chamou esse vetor de vetor V e ele obtém esse vetor V fazendo a diferença B menos A, né? Então, ele não te deu o vetor diretor da reta.
Ele não te deu o vetor diretor da reta, mas ele te deu um ponto A e te deu um ponto B. Então ele te deu um ponto B e te deu um ponto A. Ele não te deu o vetor diretor. Mas você sabe que um vetor diretor dessa reta é o vetor B menos A. Então é isso que você faz. Você chega aqui e faz a diferença entre o B e o A para poder ter o vetor diretor, né? O vetor diretor é justamente B menos A. 3 menos 2, menos 1 menos 4 e 1 menos menos 3. Então você tem 1, você tem menos 5 e você tem 4. Assim você já tem esse vetor diretor. Os números diretores são, bem, A é esse, igual a 1, B é o menos 5 e C é o 4. Veja que nenhum deles é 0. Então, considerando o ponto 2, 4, menos 3 como P0, que ponto é esse? É o ponto A. Então, ele pegou o ponto A como sendo o ponto P0 dele, né? Então, considerando A como sendo o ponto P0, e você já tem o vetor diretor, você tem, então, as paramétricas. Você tem que, olhando para as equações do tipo 2, você tem que x vai ser igual à coordenada x aqui do ponto 2, mais t vezes a primeira entrada aqui do vetor diretor, que é 1. O y vai ser a coordenada 4 do ponto, mais t vezes a segunda coordenada do vetor diretor, ou seja, menos 5 vezes t. E z vai ser igual à coordenada do ponto, menos 3, mais t vezes a última coordenada do vetor diretor, 4t. Assim você tem rapidamente as equações paramétricas dessa reta. E para você encontrar as equações simétricas, é só você isolar os t's aqui, né? Se você não lembrar, isola os t's e iguala os resultados. Então você vai ter aqui, por exemplo, que t vai ser igual a x menos 2. Ora, mas para ficar x menos 2, o que você coloca embaixo? 1. Mas se você não quiser fazer assim, lembre-se que o número que fica embaixo é esse aqui, o 1. O outro que vai ficar embaixo do y é esse aqui, o menos 5. E por fim vai ficar o 4. Mas de qualquer forma, se você isolar, você vai perceber também. Ó. Porque quando você isolar o t aqui, você vai ter z mais 3 dividido por 4, que é isso aqui. Quando você isola o t aqui, você vai ter y menos 4 dividido por menos 5, é o que você tem aqui. E aqui você tem x menos 2, que vai ser o t. Como não tem nada embaixo, é 1. E aí você encontrou as tais equações simétricas da reta. Bem, a reta intercepta o plano xy, que é a pergunta da letra B. Qual a interseção dessa reta com o plano xy? Bem, a reta intercepta o plano xy quando z é 0, né? Você está no espaço, você quer um ponto que está aqui no plano xy, basta você pegar z igual a 0. De fato, isso é verdade. Então, você vai e faz z igual a 0 nas equações que você tem. Se você tomar z igual a 0 aqui, por exemplo, você tem 3 quartos, né? Tem 3 quartos. Então, você vai ter que x menos 2 sobre 1 vai ser 3 quartos. E você vai ter que y menos 4 sobre menos 5 vai ser 3 quartos. Aí, o que você obtém? Ora, x menos 2 sobre 1 vai ser 3 quartos, significa dizer que x menos 2 vai ser 3 quartos. Você vai passar o menos 2 para o outro lado, né? E você vai ter x menos 2 igual a 3 quartos. Vai passar o menos 2 para o outro lado e você vai ter x igual a 3 quartos mais 2. E você tem, fazendo essa conta, 11 sobre 4, que é o que ele colocou aqui, x igual a 11 sobre 4. E quando você iguala isso aqui a 3 quartos, você tem y menos 4 sobre menos 5 igual a 3 quartos. Você vai ter y igual a menos 15 sobre 4 mais 4. Mais 4, né? Multiplico aqui, vou ter menos 15 sobre 4. Aí passo o menos 4 para o outro lado, vai ficar y igual a menos 15 sobre 4 mais 4.
certo? Então, y vai ser igual, bem, vai dar 16, vou tirar o 15, vai ficar 1. Então, y vai ser igual a 1/4, que deve ser o resultado que ele colocou aqui. É o resultado que ele colocou aqui de fato. Bem, portanto, a reta ela vai interceptar o plano z, ou melhor, o plano xy, quando z é igual a 0, no ponto 11/4, 1/4 e 0. Né? Assim você encontrou a interseção da reta com o plano xy. Entendido isso, ficou claro? Porque isso é um exercício clássico, né? Perguntar onde é que a reta intercepta os planos, é claro que pode ser perguntado a qualquer momento. Inclusive, pode dar como resultado que ela está contida naquele plano, né? Porque essa pergunta foi feita sobre um dos planos coordenados, x, y. Mas essa pergunta poderia ter sido feita sobre qualquer plano. Dava a equação de um plano e perguntava a você qual a interseção dessa reta com esse plano. E de repente a reta pode estar contida no plano. E aí você também tem que descobrir, nesse caso você teria que descobrir que todos os pontos da reta pertencem ao plano. As contas devem levar você a descobrir isso. Que é um exercício mais interessantezinho, inclusive. Bem, em geral, o procedimento do exemplo 2 mostra que as componentes do vetor diretor da reta L que passa pelos pontos P0 e P1 são x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, né? Tudo isso dividido por x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Em geral, o procedimento do exemplo 2 mostra que as componentes do vetor diretor da reta L que passa por esses pontos é dado por isso, porque o vetor V ele é estabelecido exatamente assim, né? Fazendo essas diferenças. Então, automaticamente o que você tem aqui embaixo é o que você tem nas diferenças aqui, né? Dado aqui pelas diferenças. Frequentemente precisamos de uma descrição não de uma reta inteira, mas apenas de um segmento de reta. Como, por exemplo, poderíamos descrever o segmento de reta AB no exemplo 2. Como é que a gente poderia descrever só, aqui eu estou com o exemplo 2, eu estou falando numa reta que passa por A e B, mas eu quero descrever apenas esse segmento, que começa no A e termina no B, eu não quero a reta toda. Então, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso descobrir qual é o valor do T, que vai me dar o A, e qual é o valor do T, que vai me dar o B. Porque aí eu sei que, para descrever o segmento de A até B, basta eu limitar o T. O T vai ter que ser maior ou igual, ou menor ou igual, não sei, que o valor que vai dar o A, e maior ou igual, ou menor ou igual, não sei, que o valor que vai dar o B. É isso que eu tenho que descobrir. É isso que ele está propondo aqui. Aí ele diz aqui, se colocarmos t igual a 0 nas equações paramétricas no exemplo 2a, temos o ponto 2, 4 e menos 3, ou seja, ele colocou aqui 0, então x igual a 2, y igual a 4 e z igual a menos 3. Então 2, 4 e menos 3. Tem alguma coisa a ver? Tem. É o ponto A. Então a gente descobriu que em t igual a 0 você tem o ponto A. Beleza. Não era difícil mesmo, não foi preciso chutar, tá? Se você quer saber o valor do t, basta você substituir o x por 2, o y por 4 e o z por menos 3 e você vai descobrir que o t é igual a 0. Certo? 2 aqui você vai ficar 2 menos 2, 4 você vai ficar com 4 menos 4, vai passar para dividir o menos 5, vai dar 0 também, e se você colocar o menos 3 aqui, vai dar 0 também dividido por 4. Então você descobre t igual a 0 de fato. Não precisava chutar não, mas ele adiantou aqui que t igual a 0 vai levar ao ponto A. Bem, e se colocarmos t igual a 1, aí vai dar o ponto 3 menos 1, 1, que é o ponto B. Ok, então a gente já sabe que varia de t igual a 0 até t igual a 1. Então, para descrever não a reta toda, mas sim o segmento que vai de A até B, basta você dizer que as equações paramétricas são essas, mas que o t, você quer ele preso entre o 0 e o 1. Né? Então, é uma maneira de você dizer. Ou uma outra maneira, você dá a equação vetorial, né? Que é essa daqui, que é a mesma, na verdade, só colocada
na forma de vetor e diz que o t tem que ficar preso entre 0 e 1. Então, de um modo geral, sabemos a partir da equação 1 que a equação vetorial de uma reta, partindo do fim do vetor R0 na direção de um vetor V, é R igual a R0 mais TV. Se a reta também passa pelo ponto, se a reta também passa por R1, então podemos tomar V igual a R1 menos R0. Sim, ou seja, se eu tenho dois pontos, se eu considero dois pontos, eu posso pegar o vetor como sendo a diferença entre esses dois pontos. E então sua equação vetorial, ela pode ser vista assim, né? Eu posso substituir o vetor V por R1 menos R0, que foi, na verdade, o que a gente fez no exemplo 2. E aí, organizando essas contas, eu posso dizer que isso também é 1 menos t vezes R0 mais t vezes R1. É uma outra maneira de você ver a equação. E aí, quando você quer limitar o segmento, né, o segmento de reta de R0 até R1, é dado por equação, só que limitado com t maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Ou seja, uma generalização da ideia que nós tínhamos apresentado agora há pouco para o exemplo 2. Exemplo 3, então. Alguma pergunta até agora? Tranquilo? Essas são as ideias que vão ser usadas em exercícios, tá? O exercício não muda muito, não. É mais exercitar mesmo essas ideias. Principalmente aqueles que eu geralmente cobro, né? A minha cobrança é em cima do básico, né? Saber exatamente se a pessoa entendeu o básico, porque os exercícios mais difíceis você pode sentar um pouquinho mais e tentar pensá-los. Mas o básico você tem que sair daqui sabendo. Bem, exemplo 3. Mostre que as retas L1 e L2, com as equações paramétricas dadas por isso aqui e isso aqui, são retas reversas. Isso é, elas são retas que não se interceptam e não são paralelas, não pertencendo, portanto, ao mesmo plano. Então, ele está dizendo o seguinte, que essas duas retas elas são assim, né? Se você tiver um plano assim, você tem um plano, por exemplo, um plano qualquer, e uma dessas retas está nesse plano, digamos que você tem uma dessas retas neste plano, a outra reta não está nesse plano, ou seja, a outra reta, digamos que ela é assim. Tá? Digamos que ela é assim. Opa, será que parece uma reta mesmo? Digamos que sim. Então, uma reta está no plano e a outra não está nesse plano. Não existe um plano que contenha as duas retas. Então, elas são retas reversas, tá? Retas reversas. Como é que a gente, através dessa linguagem de vetores, consegue mostrar que duas retas são reversas? É esse o objetivo aqui desse exemplo. Ele te deu as equações das duas retas. Então, primeiro detalhe, quando você olhar para o vetor diretor, né, pega um vetor diretor qualquer dessa reta, digamos que um vetor comece aqui e tem essa extremidade, quando você pegar um vetor diretor dessa reta e quando você pegar um vetor diretor desta outra reta, claramente esses vetores não podem ser paralelos, né? Claramente eles não podem ser paralelos. Então, o primeiro detalhe é esse, é que os vetores diretores não são paralelos. Essa é uma coisa que você sempre vai ter. Então, se ele quer que mostre que essas retas são reversas, então esse é um dos detalhes. Bem, aí ele começa. As retas não são paralelas, pois seus vetores diretores são... Esse daqui tem, essa primeira tem vetor diretor 1, que é o coeficiente que multiplica o t, depois 3, que é o coeficiente que multiplica o t aqui, e menos 1, que é o coeficiente que multiplica o t aqui. Então, 1 aqui, 3 aqui e menos 1 aqui.
menos 1 aqui, são as coordenadas que você tem aqui. Aí agora aqui sumiu, não, tem o 2 que multiplica o S, tem o 1 que multiplica o S, e tem o 4 que multiplica o S. Então 2, 1 e 4. Então são esses os vetores diretores. E eles não são paralelos. Por quê? Poxa, qual o número que eu teria que multiplicar o 1 para dar o 2? Teria que ser 2, né? Então 2 vezes 1, 2. Mas quando eu faço 2 vezes 3, não dá 1. Quando eu faço 2 vezes menos 1, não dá 4. Então claramente esses caras não são paralelos. Se eu estiver resolvendo um exercício e quiser falar que esses são dois vetores diretores e quiser convencer uma pessoa de que eles não são paralelos, basta você dizer, né? Eles não são paralelos, pois, aí, por exemplo, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 3 não dá 1, nem 2 vezes menos 1 dá 4. Tá? Você escreve isso mesmo no exercício. Então, esses dois vetores eles não são paralelos. As componentes não são proporcionais, é isso que eu acabei de dizer. E se L1 e L2 tivessem um ponto de interseção, haveria valores de T e S tais que aconteceriam as igualdades, né? Se tivesse um ponto de interseção, então iria acontecer de x desse daqui ser igual ao x desse, y desse ser igual ao y desse e também z desse ser igual ao z desse. Ou seja, 1 mais t teria que ser igual a 2s, menos 2 mais 3t teria que ser 3 mais s, e 4 menos t teria que ser menos 3 mais 4s. Essas coisas teriam que acontecer simultaneamente. As três coisas teriam que ser verdades. Aí ele diz o seguinte, mas se resolvermos as primeiras duas equações, você tem aqui t igual a 11 quintos e S igual a 5 oitavos. Ou seja, o que foi que ele fez? Ele resolveu um sistema de duas equações. Ele simplesmente fez o seguinte, ele organizou isso dessa maneira, né? Você vai lá e resolve esse sistema aqui. T menos 2S igual a menos 1, né? Aqui nessa equação. E você tem 3T menos S, 3T menos S igual a 5. Você resolve este sistema. Vamos resolver aqui rapidinho para ver se ele tem razão ao dizer que as soluções são essas. Você teria, sei lá, vou multiplicar por 2, né? Vou multiplicar por 2, aí eu vou ter 6T, ou melhor, vou multiplicar por menos 2. Menos 6T mais 2S igual a 10. E aí, somando essa primeira com essa última, eu tenho menos 5T, menos 2S com mais 2S dá 0, igual a 9. T igual a 9 sobre menos 5. Deu errado ou foi? Tem alguma coisa errada, então deixa eu ver qual foi a conta que eu errei aqui. Multiplicando por menos 2, eu tenho menos 6T, aqui é menos 10, né? Aí aqui mais 2S e aqui menos 10 está certo agora, né? Aí somando T com menos 6T dá menos 5, menos 2S com mais 2S dá 0 e menos 1 somado com, aí dá menos 11. Menos 11 dividido por menos 5 é a mesma coisa que 11 sobre 5. Pronto. Então, de fato, T daria 11 sobre 5. E se o T dá 11 sobre 5, você pega o S aí em qualquer uma dessas equações. Digamos que o S aqui está melhor de isolar, né? S é igual a 3T menos 5. Então, você tem que o S é igual a 3 vezes 11 quintos, 33 quintos menos 5. S é igual a 33 menos 25, dá 8. Dividido por 5 mesmo. Então, 8 quintos, que é o valor que ele encontra aqui. Então, de fato, S dá 8 quintos e T dá menos 11 quintos. Isso resolvendo as duas primeiras equações. E esses dois resultados, eles teriam que satisfazer essa última. Mas aí ele afirma que não satisfaz a terceira.
Não existem, assim, valores T e S que satisfaçam as três. Ou seja, ele está dizendo que se você colocar aqui 4 menos 11 quintos, 4 menos 11 quintos, isso vai dar menos 20, menos 11 vai dar quanto? 9? Vai dar 9 quintos. Então, se você coloca 11 quintos aqui do lado esquerdo, 4 menos 11 quintos, vai dar 9 quintos. Tem 20 quintos menos 11 quintos. Tá certo, né? 9 quintos. E do outro lado, menos 3 mais 4S. Do outro lado, você tem menos 3 mais 4 vezes 8 quintos. Menos 3 aqui, né? Menos 3 mais 4S. Menos 3 mais 4 vezes 8 quintos, que é o valor do S. E aí você vai ter menos 3 mais 40 quintos. Bem, 40 quintos, 5 vezes 8 dá 40, né? Então isso daqui é 8. Então menos 3 mais 8, que dá 5. Menos 3 mais 8, que dá 5. Que não é a mesma coisa que 9 quintos. Portanto, de fato, esses dois valores que nós encontramos para as duas equações não satisfaz a terceira equação. Portanto, não existe T e S que satisfaça as três. Então, desse modo, L1 e L2 são retas reversas. Essa é a maneira, então, de você mostrar que essas duas retas são reversas. Por que ele exercita mostrando que são reversas? Porque mostrar que são paralelas é imediato, né? Mostrar que são paralelas, basta que você mostre que os dois vetores diretores são múltiplos um do outro, certo? Então é muito mais fácil mostrar que são paralelas. Qual é a outra possibilidade? Mostrar que são concorrentes, mostrar que se tocam em algum ponto, basta você mostrar que existe um ponto de interseção. E mostrar que só há um ponto de interseção, né? Ou seja, se você montar um sistema, tem que dar uma solução única. Não pode acontecer de ter 2, 3 soluções. Ou melhor, se tiver mais de uma, vai ter que ter infinitas, porque uma reta só tem 2 pontos em comum se tiver todos os pontos em comum. Então, só existem duas possibilidades. Ou vai ter um ponto só, ou não tem nenhum. Ou, melhor, um só, nenhum, ou todos. Não vai ter a possibilidade de ter 2, 3, uma quantidade infinita de pontos em comum, né? Então, essas são as buscas possíveis nos exercícios. Ele mostrou como encontrar as reversas, mas as outras são ainda mais imediatas, mais simples. Assim termina a abordagem sobre planos, ou melhor, sobre retas, e começa a abordagem sobre planos. Tudo tranquilo por aí? Todos entendendo com tranquilidade, né? Então vamos para planos. Bem, plano é o seguinte. Para você determinar a equação de um plano, a ideia básica é a seguinte. Você tem um plano. Aí o que você precisa conhecer, na verdade, diferente da reta, que você pega um vetor diretor e um ponto, aqui o que você precisa conhecer a princípio é só um vetor, né? Basta você saber um vetor, vou colocar ele em outra cor aqui. Você conhece um vetor e esse vetor forma 90 graus em relação ao plano. Se você tiver um vetor e ele forma 90 graus em relação ao plano, ele será o nosso vetor normal. Geralmente o pessoal usa a letrinha N aqui. Vai ser o vetor normal. Aí, qualquer ponto que você pegar do plano, particularmente, digamos, esse ponto aqui, qualquer ponto que você pegar do plano, vamos dizer um ponto P aqui qualquer, se você tiver um ponto conhecido do plano, um ponto fixo, P0, o que você tem? Você tem que, se você fizer a diferença P menos P0, você tem esse vetor aqui,
não sei qual o nome que ele dá a esse vetor, ou se ele dá algum nome, deixa eu ver. Ele faz R menos R0, né? Então, ele está olhando para um sistema cartesiano aqui à parte, né? Está olhando para isso tudo sob o ponto de vista de um sistema cartesiano. Então, ele está olhando para o vetor, o ponto P0 aqui, o ponto P0, ele está olhando como um vetor R0, e o ponto P, ele está olhando como um vetor R. Então, ele tem um vetor R e tem um vetor R0. E aí ele está dizendo que R menos R0, que é qual vetor mesmo? Deixa eu ver. Menos R0 seria daqui para cá, né? Ao contrário do R0. Então, R somado com menos R0 é daqui para lá. Então, é esse vetor aqui, que é justamente obtido quando você faz P menos P0. Então, R menos R0, ele é perpendicular ao vetor N. Então, quando você fizer o produto escalar, o produto interno, né? Se você fizer o produto interno, isso tem que dar zero. É essa ideia que faz surgir a equação do plano. Ou seja, o produto escalar entre o vetor normal e o R menos R0 tem que ser zero. Bem, aí, claro, se você distribui aqui N vezes R e menos N vezes R0 e passa o menos N vezes R0 para o outro lado, você tem essa igualdade. Mas a ideia surge toda aqui nessa ideia de que o produto escalar desses dois vetores tem que ser zero, porque esses dois vetores são perpendiculares, né? Bem, é o que está nesse desenho. Aqui ele fez pequenininho, botou o plano juntinho, e eu botei o plano bem longe, o sistema separado. Mas é a mesma ideia. Bem, tanto a equação 5 quanto a equação 6 são chamadas equação vetorial do plano. Eu simpatizo mais com essa maneira de escrever porque lembra o produto interno. Então, para obtermos uma equação escalar para o plano, aí nós vamos escrevendo coordenadas, né? N vai ser um vetor conhecido, então A, B e C. R vai ser o que vai variar, né? O ponto variável, esse ponto P aqui. Então, o R é variável, a gente chama de x, y, z. E o R0 também é um ponto conhecido, né? Aqui. Então, chama-se de R0, Y0, Z0. Aí a gente olha para esta equação, veja que todo mundo simpatiza mais com ela, pelo visto. E aí você vai fazer o produto escalar do N, que é o ABC, vezes a diferença entre o R e o R0, né? Então, como o R é isso e o R0 é isso, vai ficar x menos x0, y menos y0 e z menos z0. E aí faz o produto escalar, que é A vezes essa diferença, B vezes essa diferença e C vezes essa diferença. E como isso vai ter que dar zero, você iguala isso a zero. Então, essa equação 7 é a equação escalar do plano que passa pelo ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0 com o vetor normal A, B e C. Tá? Então, esta formulinha, na verdade, é esta ideia que você deve guardar. Guarda essa ideia em mente, faz um desenhozinho lá no teu papel do lado e vai relembrar disso tudo aqui, pode reescrever isso com facilidade. É melhor você ter esta ideia aqui em mente, que é uma ideia resumida, e escrever isso aqui com cuidado e relembrar isso do que ficar decorando coisas escritas assim maiores, né? Bem, colocado então toda a teoria, ele vem aqui para um exemplo. Determina a equação do plano que passa pelo ponto 2, 4, menos 1, ou seja, esse é o nosso ponto P0, x0, y0, z0, né? E tem como vetor normal n igual a 2, 3, 4, ou seja, esse daqui é o nosso A, B e C. Encontre também suas interseções com os eixos coordenados e faça um esboço do plano. Então, ele pega aqui A igual a 2, melhor 2 aqui, B igual a 3 e C igual a 4. Pega x0 como sendo 2, y0 4 e z0 como sendo menos 1 e aplica aqui. Né? 2 vezes x menos x0
3 vezes y menos y0, essa parte, e 4 vezes z menos z0, né? Aqui. Iguala isso a zero, faz as respectivas distribuições, né? 2x, 3y, 4z, e aqui menos 4 com menos 12 dá menos 14, opa, a bateria do meu celular está querendo, do meu computador está querendo cair. Vou colocar de volta. Pronto. Aí aqui fica menos 4, menos 12 dá menos 18. Não, menos 16. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Aí ele passa o menos 12 para o outro lado, igualou isso a 12, encontrou essa equação para o plano, né? Encontrou a equação escrita assim. Aí ele pediu o que a mais? Ele pediu para encontrar a equação, né? Determinar a equação do plano, está aqui a equação. Agora encontre também suas interseções com os eixos coordenados. Ora, quando o plano corta o eixo x, as coordenadas y e z são zero. Quando ele corta o eixo y, a coordenada z e a coordenada x, zero. E quando ele corta o eixo z, x e y são zeros. Então é só você fazer dois iguais a zero e encontrar o outro. Então você vai simplesmente chegar aqui e colocar. Por exemplo, você quer saber onde passa no eixo x, faz y igual a zero e z igual a zero. Você vai ter 2x igual a 12. Então x vai ser 12 dividido por 2, que é 6. Então é o ponto 600. Você quer encontrar onde ela passa no eixo y, você faz x igual a 0, z igual a 0. Você vai ficar com 3y igual a 12. Então y vai ser 12 dividido por 3, que dá 4. Então é o ponto 040. E onde passa no eixo z, faz 0 aqui e 0 aqui, e você tem 4z igual a 12. Z vai ser 12 dividido por 4, que é 3. Então é o ponto 003. Ok? Assim você encontrou os pontos onde ela passa nos eixos coordenados. Bem, agrupando os termos na equação 7, como fizemos no exemplo 4, podemos descrever a equação do plano como se segue, né? Assim. Ou seja, foi o que a gente fez aqui, né? Quando a gente fez a distribuição, apareceu uma equação com essa forma: ax, by mais cz e mais um número. Esse d aqui, esse número 12, que ele preferiu olhar do outro lado, e aí fica igual a zero, né? Mas isso poderia ser feito de maneira geral aqui. Se a gente tivesse feito essa distribuição, a gente teria dito que isso era ax0 mais by0 mais cz0, e aí todo o restante seria alguma coisa. Na verdade, é melhor escrever assim, né? Ax, by e cz, e todo o restante seriam números conhecidos, ou seja, teria menos a x0, menos by0 e menos cz0 igual a zero. E aí, como todos esses aqui são números conhecidos, chama isso de d. Então, dá para escrever essa equação assim, né? Ax mais by mais cz mais d, onde d é tudo isso aqui, que é esse número 12 que aparece aqui nas nossas contas e que ele chamou aqui de d. Ok? Agora, o interessante é que a gente bate o olho na equação do plano e a gente automaticamente sabe as coordenadas do vetor diretor, tá? Isso é importante, ó. O A, o B e o C são justamente as coordenadas do vetor diretor. Então, quando você bater o olho na equação de um plano, você olha para esses três números aqui e você já sabe as coordenadas do vetor diretor, tá? Do vetor normal, né? O vetor normal do plano. Ok. Então, onde D é isso daqui, ó. D é isso daqui, menos colocado em evidência, é o que ele colocou aqui. E a equação 8 é chamada a equação linear. Perdão. A equação 8 é chamada a equação linear em x, y e z. Reciprocamente, pode ser mostrado que se A, B e C não são todos nulos, a equação 8 representa um plano cujo vetor normal
é o vetor A, B e C. Bem, ele diz que vai cobrar isso no exercício 81. Exemplo 5. Alguma pergunta do exemplo anterior? Não? Bem, a geometria analítica de vocês deve ter dito muito disso tudo que a gente está falando agora. A geometria analítica já deve ter dito. Bem, e exemplo 5, encontre uma equação do plano que passa pelos pontos P e Q e R. Pronto, agora o cara não te deu nenhum vetor, não te deu essas informações anteriores que a gente está acostumado, mas ele te deu 3 pontos. E dado 3 pontos no espaço, você só tem um plano que pode passar nos 3. 3 pontos no espaço determinam um único plano. Então, a gente precisa ter um vetor normal. Aí a gente tem que dar conta de um vetor normal. Então, o que a gente faz? Bem, os vetores A e B correspondentes a PQ e PR, ou seja, ele fixa o P, ele pega o P como sendo um ponto de partida e ele olha para esses dois vetores aqui, o que começa no P e termina no Q, que é o vetor que ele chamou de vetor A. Vetor A é o PQ. E ele pega o vetor PR, que começa no P e termina no R, que ele chamou de vetor B. Então, foram dados a ele 3 pontos, o P, o Q e o R. Mas aí ele vai e cria o vetor PQ e o vetor PR, que é fácil de descobrir, basta você fazer as diferenças, PQ vai ser 3 menos 1, 2, menos 1 menos 3, menos 1 menos 3 é menos 4, e 6 menos 2, 4. E o PR vai ser 5 menos 1, que dá 4, 2 menos 3, que dá menos 1, e 0 menos 2, que dá menos 2. Então, como tanto A quanto B pertencem ao plano, seu produto vetorial AB, A vetorial B, é ortogonal ao plano e pode ser tomado como o vetor normal. Então, quando você fizer o produto vetorial AB, lembrem-se da regra da mão direita. Você vai apontar ali o indicador para o A e os outros dedos para o B e olhar a posição do seu polegar. Então, quando você apontar para o A e botar os outros dedos na direção do B, o seu polegar vai ficar apontando para fora da tela, Fora da tela do computador ou do papel, se você estiver olhando num livro físico. Ou seja, A vezes B, A vetorial B, vai te dar um vetor que vai estar apontando para fora da tela. Está apontando para fora da tela. E esse vetor que vai estar apontando aqui para fora da tela, ele é perpendicular ao vetor A. E ele também é perpendicular ao vetor B. Também é perpendicular ao vetor B. Então, esse vetor que você obtém aqui vai ser o vetor A vetorial B, ele é perpendicular aos dois. Portanto, ele é perpendicular ao plano que você quer. Então, a gente pode tomar ele como sendo o vetor normal. Então, o nosso vetor normal é o produto vetorial entre os vetores A e B. E a gente sabe encontrar o produto vetorial. Joga no determinante, chama de JK, determinante de ordem 3, faz as continhas e encontra o que a gente quer. Pega a diagonal principal, que dá 8i, 8i. Aí depois pega os dois aqui de cima, multiplica com esse, acho que dá 16, 16 J's. Depois pega esses dois daqui de baixo e multiplica com o K, vai dar menos 2K. E aí começa na parte secundária. Aqui vai dar menos 16, vai escrever mais 16K.
Aí depois 2J aqui, multiplica por menos 2, vai dar menos 4J, a gente escreve mais 4J. E por fim, aqui dá menos 4, com I dá menos 4I, vai ficar mais 4I. E aí confirma, né? 8I com 4I dá 12I, 16J com 4J dá 20J, e menos 2K com 16K dá 14K. Ok, encontramos o vetor diretor, 12, 20 e 14. Então, como o ponto P, 1, 3, 2, bem, aí o P, eu posso escolher qualquer um, na verdade, né? Mas aí ele escolheu o ponto P. Bem, ele escolheu o P também para a partida de todos os vetores. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos pontos, mas ele escolheu o ponto P, então como o ponto P e o vetor N, com o ponto P e o vetor N, uma equação do plano é, veja bem, uma, tá? Uma equação, porque ele poderia ter escolhido outro ponto, ou um múltiplo qualquer desse vetor. Ele poderia, por exemplo, dividir todo mundo por 2 aqui, né? Inclusive ele vai fazer isso aqui, ó. Dividia todo mundo aqui por 2, já ele dizia que era o 6, 10 e 7. Ele já poderia ter feito isso aqui. Mas ele vai e escreve 12 vezes x menos o x do P, 20 vezes y menos o y do P e 14 vezes z menos o z do P. Faz as continhas, né? Então você tem 12x, 20y, 14z, e você tem um número que vai sobrar aqui que deve ser 100, né? Porque depois ele dividiu todo mundo por 2. Então aqui deu 6x, 10y, 7z e devia ter dado 100, ele dividiu também por 2 aqui, ficou 50. E essa é a equação que, na verdade, as contas dele devem ter levado ele a encontrar assim, né? 12x mais 20y mais 7z, ou melhor, 14z, menos 100. Deve ter sido esse o resultado dessas contas aqui, né? Que você vai ter aqui menos 12, ó, vai dar menos 12, depois aqui você vai ter menos 60, e aqui você vai ter menos 28, tá? Menos 100, né? 2 aqui dá 10, 40, menos 12 com menos 28 dá menos 40, com menos 60 dá menos 100. Então ele passa para o outro lado, divide todo mundo por 2 e dá essa continha daqui. Okay? Ele não tinha sentido ele escrever a equação do plano assim. Dava para dividir todo mundo por 2, ele dividiu porque essa é a forma mais reduzida de escrever isso, né? Então tá certo. Perfeito. Essa é então a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Então é mais um exercício clássico, tá? É comum, é possível que na prova de vocês esteja lá, encontre a equação do plano que passa nesses 3 pontos, tá? É um exercício clássico. Bem, e exemplo 6, determine o ponto no qual a reta com equações paramétricas x igual a 2, deixa eu olhar como é que está o meu tempo, ainda tem um tempinho. Determine o ponto no qual a reta com equações paramétricas x igual a 2 mais 3t, y igual a menos 4t e z igual a 5 mais t, intercepta o plano 4x mais 5y menos 2z igual a 18. Bem, interceptar eu não gosto, eu acho que não é, acho que, não sei se, eu não conheço bem essa palavra, mas eu acho que existe a palavra intersecta. Deve existir, né? De intersecção. Porque interceptar, ao pé da letra, eu acho que significa impedir, né? Você está indo a interceptor. Interceptar não deixa passar. Então eu acho que a tradução correta não deveria ser intercepta, deveria ser intersecta, mas eu não tenho certeza disso. Bem, mas isso é só uma consideração da escrita.
intersecta o plano. Ele quer saber quando é que essa equação, qual é o ponto em que essa equação aqui, essa reta com essa equação, intersecta o plano 4x mais 5y menos 2z igual a 18. Bem, substituímos as equações x, y e z, as expressões x, y e z das equações paramétricas na equação do plano. Ou seja, ele está montando um sistema. O que ele está fazendo aqui, de fato, é resolver o sistema, tá? O princípio dessa solução é esse. Você está querendo saber quais são os pontos que estão tanto no plano quanto na reta. Então, você está olhando para um sistema assim. X é igual a 2 mais 3t, y igual a menos 4t, e z igual a 5 mais t. Então, ele tem essas equações para a reta e ele tem a equação do plano 4x mais 5y menos 2z igual a 18. Então, ele quer saber quais são os pontos que cumprem essas três equações de cima e mais essa. Então, é um sistema com essas 4 equações, tá certo? É isso que ele está fazendo. Então, qual é o princípio natural? Olha, se eu quero saber qual o ponto que cumpre os dois, nada melhor do que eu pegar o x daqui e substituir por isso, o y substituir por isso e o z também substituir por isso, porque vai desaparecer x, y e z, vai ficar todo mundo em t. E aí, quando eu encontrar o t, está resolvido o problema, né? Então, foi isso que ele fez. X é isso, então 4x ele escreveu 4 vezes isso, 5 vezes y é 5 vezes menos 4t, e menos 2z é menos 2 vezes 5 mais t. Aí faz as contas, e ele diz que isso se simplifica a isso. Bem, a gente pode dar uma confirmadazinha, né, só para não perder o costume, mas deve ser verdade, né? 4 vezes 2 aqui vai dar 8, então isso vai dar 8 menos 12t, menos não, mais 12t, agora menos 20t, e aqui vai dar menos 10, e depois menos 2t, e tudo isso igual a 18. Tudo isso igual a 18. Bem, aqui dá 12t menos 20t e menos 2t, né? Então dá menos 22t e eu tiro 12, fica menos 10, menos 10t. E dos números nós temos 8 menos 10 dá menos 2, que vai para o outro lado, dá 20. Ué, errei alguma coisa, não foi? Qual o número que ele diz aqui? Ele diz que dá... Isto simplifica a menos 10t igual a 20, é isso mesmo. Então, t igual a menos 2. T igual a menos 2. Pronto, beleza. É verdade, as contas dele estão certas. Por conseguinte, o ponto de interseção ocorre quando o valor do parâmetro t é igual a menos 2, né? A gente encontrou um t que faz com que esses x, y e z se encaixem nessa equação. É o t igual a menos 2. Então, se o t é igual a menos 2, tanto faz. Eu posso, na verdade, se eu quero saber o ponto, eu devo substituir nas equações de x, y e z que eu tenho logo acima. Então, quando eu substituo aqui o menos 2, eu tenho 2 menos 6, né? E aí 2 menos 6 dá menos 4. Quando eu substituo o menos 2 aqui, eu tenho 8, que é essa coordenada. E quando eu substituo o menos 2 aqui, eu tenho 3. Então, o ponto de interseção é esse, menos 4, 8 e 3. Dois planos são paralelos e seus vetores normais, se os seus vetores normais são paralelos. Claro, né? Se você tem os vetores normais paralelos, então naturalmente os planos são paralelos. Acho que isso é intuitivo, né? Mas se por acaso alguém não vê isso,
Então pensa assim, ó. Você tem um plano qualquer e você tem um outro paralelo a ele. Dois planos que não têm interseção nenhuma entre si. Então é natural que se você tiver um vetor diretor neste plano e um vetor diretor neste outro plano, esses vetores diretores eles são paralelos para que os planos também sejam paralelos, né? É intuitivo, acho que dá para perceber claramente, mas pode ser que alguém não esteja vendo, então tá aí. É essa a visão, tá? É o que ele está dizendo aqui. Dois planos são paralelos se seus vetores normais são paralelos. Por exemplo, os planos x mais 2y menos 3z igual a 4 e 2x mais 4y menos 6z igual a 3 são paralelos. Note que eu não preciso olhar para este último número, nem o 4, nem o 3. Eu só preciso olhar para as coordenadas dos vetores diretores, 2, 4 e menos 6, ou melhor, vetores normais, né? Diretores a gente usa para reta. Ó, aqui é 2, 4 e menos 6. Aqui é 1, 2 e menos 3. Se você multiplicar por 2 as coordenadas do vetor normal desse plano, aqui é 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes menos 3, menos 6. Então, o vetor normal desse plano é 2 vezes o vetor normal desse plano. Portanto, eles são múltiplos um do outro, logo eles são paralelos, né? Porque seus vetores normais são esse, e um é 2 vezes o outro. Então, se dois planos não são paralelos, eles se intersectam, para mim, repito, se intersectam em uma reta. E o ângulo entre os dois planos é definido como ângulo entre os vetores normais aos planos. Bem, está aqui o desenho, né? Vamos tentar construir o nosso aqui do lado para ficar claro o que está sendo dito. Está sendo dito o seguinte, que se os planos eles não são paralelos assim, né? Então eles têm que se intersectar em algum ponto. Então, digamos, eles têm que se intersectar em algum ponto. Ou em algum ponto não. Na verdade, eles têm que se intersectar em reta. Eles vão se intersectar em reta, né? Acho que vou apagar essa aqui. Então, se eles não são paralelos, eles vão ter que se intersectar em uma reta. Deixa eu apagar aqui. Bem, não ficou bom não, né? Ficou não. Deixa eu tentar um melhor. Deixa eu ver se sai, né? Bem, eu quero que eles se intersectem, então vou fazer uma cruzeta aqui. Vou dizer que a interseção dos dois é essa reta. Acho que era melhor ter feito isso mesmo desde o início. Pronto, aí agora vai. Era melhor assim. Eu fazer assim, mais inclinadozinho. Não, tem que fazer paralelo à interseção ali. Aí esse daqui eu subo assim. Esse aqui eu venho aqui. Opa. Ok. Aí essa aqui eu tenho que fazer paralela a essa. Digamos assim. E fazer de conta que essa vai se encontrar com essa outra aqui, né? Agora essa eu faço assim. E pego uma que, digamos, faria esse caminho até aqui. Pronto. Então tem dois planos que se intersectam. Se eles se intersectam em uma reta. Aí quando eu for pensar em
vetor diretor, né? Então, pensar num vetor, quer dizer, vetor normal. Então, eu penso no vetor normal que está, por exemplo, aqui. Esse é vetor normal, ele forma 90 graus aqui com esse plano. Por isso que ele é um vetor normal. Ok? Aí eu penso no outro vetor normal para este outro plano. O vetor normal vai estar assim. Ok. Aí ele está dizendo ali a gente que o ângulo aqui entre esses dois, o ângulo entre esses dois planos, né? Se eu estou pensando aqui no ângulo entre os dois, pensando no ângulo aqui. Se eu quero pensar no ângulo entre os dois, basta eu pensar no ângulo entre os dois vetores, né? Vai ser a mesma coisa, ou seja, se eu pego o vetor normal aqui com o vetor normal aqui, o ângulo entre os dois é o ângulo entre os dois planos, né? Digamos que é o plano alfa e o plano beta. Aqui é o vetor N1 e aqui o vetor N2. Então, o ângulo, como é que eu faço? Ângulo entre alfa e beta, sei lá, vou fazer assim. O ângulo entre alfa e beta, ele é definido como sendo o ângulo entre os vetores N1 e N2, né? O ângulo que formar entre os dois vetores normais dos dois planos será, por definição, o ângulo entre o alfa e o beta. É claro, né, dá para perceber que o maior ângulo possível entre os dois seria... bem, na verdade a gente pode amarrar, eu acho que até 90, né? Porque quando passa de 90 você sempre pode pegar o outro, que é menor. Então, eu acredito que dá para amarrar na definição o ângulo até 90. Vamos ver como é que ele definiu aqui. Ele está dizendo aqui, olha aqui, ele faz o N1 e o N2 dele e fala do ângulo, diz que o ângulo entre os dois vetores pode, por definição, ser o do θ aqui. Ok. Dois planos, se dois planos não são paralelos, eles se interceptam em uma reta e o ângulo entre os dois planos é definido como o ângulo entre os vetores normais aos planos. Veja a figura aqui, né? Será que vale a pena passar de 90? Não, né? Se passar de 90, eu pego o outro. Eu estou com dois vetores. Lembrando que eu sempre posso inverter o vetor normal, né? Então, se eu pensar aqui no ângulo entre dois vetores, se eu tenho um ângulo entre dois vetores menor que 90, eu estou considerando este ângulo aqui. Então, no momento em que eu tenho até 90, vale a pena. Depois que passa de 90, se eu tiver com um ângulo maior do que 90, o que eu faço? Eu estou aqui com o vetor N1 e aqui com o vetor N2, digamos. Passou de 90 graus. Por que para mim, acredito que dá para amarrar o θ até 90? Porque se passar de 90 graus, aí ao invés de pegar o vetor N2 como sendo esse, eu posso pegar o vetor N2 para cá. Tá? Posso pegar um paralelo no sentido contrário. E aí eu posso pegar o ângulo θ aqui, ao invés de pegar esse θ aqui. Então dá sempre para pensar no θ, dá sempre para a gente pegar o θ maior ou igual que 0 e menor ou igual que 90 graus. O θ dá para a gente amarrar nesses limites aí. Então, por definição é este ângulo e a gente consegue amarrar até 90 graus. Ele não diz aqui, mas acredito que mais à frente isso vai ficando claro. Bem, aqui diz, determine o ângulo entre os planos x mais y mais e igual a 1 e x menos 2y mais 3e igual a 1. E determine as equações simétricas da reta de interseção, né, entre esses dois planos. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo, né, que eu olhei naquela hora. Vixe, meu tempo acabou. Mas eu só... Não tem sentido, né? Se o meu tempo acabou,
Se eu continuar, deixa eu ver como está em relação à sessão. Ainda faltam alguns exemplos. Então, eu vou deixar do exemplo 7 em diante para a gente ver na próxima aula, ok? Para não estender-me demais. Amanhã a gente faz o exemplo 7 e dá continuidade até a sessão 12.6. Tá bom? Que chegou o horário final da nossa aula. Tá bom, gente? Tudo bem? Ok, professor. Vou encerrar a gravação aqui.